Bom, é, hoje eu queria trazer um exemplo e depois tirar uma lição com isso. É de uma coisa que eu experienciei faz um bom tempo, acho que foi em 2017, em que eu fazia parte de um projeto de extensão e eu estava bem engajado com isso. E eu senti assim que a pessoa que estava trabalhando junto comigo, como parceira, e uma parceira incrível assim, que talvez eu não tenha valorizado ela como eu gostaria, em comparação com hoje, né? E que às vezes eu julgava como falta de vontade ou desejo dela de participar do projeto e se entregar para fazer essa transformação social e de educação nesse projeto de extensão bem bonito, chamado Projeto Geração. E teve um momento meio estressante, que eu tava também bem engajado, me esforçando bastante e não sentia a mesma dedicação dela, que teve uma vez que eu marquei uma reunião com ela, uma conversa, e aí ela não apareceu no horário, ou não lembro se ela nem apareceu. E aí eu fui cobrar ela. E ela tava bem corrida com as atividades dela fora do projeto. Porque ela tinha uma vida, né, fora disso. E eu que tava me dedicando muito com isso. E aí uma vez que eu cobrei dela essa questão de pontualidade, ela soube que eu tinha me atrasado ou esquecido de uma reunião com um professor orientador. Ela questionou isso e na hora eu fiquei calado, assim, sem reação, pelo que eu lembro. Mas eu acho que foi uma grande lição mais pra frente um- de antes de apontar o dedo pra uma pessoa, eu lembrar que tem 4 dedos apontando pra mim. Então toda vez que eu ver um defeito na outra pessoa, alguma coisa que eu me desagrade, tenha aversão ou queira pedir a mudança do comportamento dela, eu me questionar se eu não tenho isso internamente. Seja vários vícios, né? Que a gente pode ter, desde querer muitas coisas pra si, né? O egoísmo, seja a preguiça, seja um vício de comportamento de qualquer tipo, ou de dependência, né? Química, ou de hábito que prejudique a pessoa. Qualquer coisa, né? Que a gente perceba como incoerente, lembrar que também é uma visão nossa. A gente que acha que é errado. Mas se a gente quer trazer a mudança, claro, né? Tem aquela frase do Gandhi de seja a mudança que você quer ver no mundo, uma grande referência disso. Tem até pessoas que contam histórias sobre isso pra ele, né? Dele. E a gente percebe que foi um grande exemplo, né? Muita gente usa hoje em dia essa frase. Mas aí tem um porém também, que eu queria trazer. É que, às vezes, nessa cobrança interna de coerência, mais coerência, às vezes a gente não acaba começando projetos que sejam bem legais ou se posicionando no mundo como uma forma de alguém que tá em movimento e que começou, pelo menos. A gente ficar cobrando essa coerência de uma forma, às vezes, de um ideal perfeito. Como se a gente fosse precisar ser perfeito para começar alguma coisa. Seja acumulando bastante conhecimento, seja um mestre daquilo, ou uma grande referência e exemplo para começar algo, sendo que na verdade a gente precisa começar um movimento, divulgar isso e de alguma forma trazer valor para as pessoas no nível que você tá. Porque, né, sendo mais um exemplo, né, a gente tem um nível 1, nível 2, até um nível 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão.
E o nível que a gente tá, a gente já pode ajudar as pessoas que estão, às vezes, no mesmo nível, compartilhando, né? Tendo esse grau de horizontalidade, ou às vezes realmente se colocar no lugar de alguém que está um pouco à frente, tem um pouco mais de conhecimento ou habilidade na área e que possa ensinar coisas simples até, né? Às vezes alguém, por exemplo, na área de programação que sabe jogar algoritmo, já pode ensinar algoritmo, se ela domina isso. E às vezes ela não precisa nem dominar totalmente, mas o que ela sabe, tipo, se ela sabe X, ela pode ensinar X já. Não precisa saber tudo que tá naquele universo ou tema, né? E às vezes no próprio movimento de tentar ensinar melhor, a gente acaba aprendendo mais e ensinando melhor. Um efeito que a própria ação, ela se nutre. E como as pessoas dizem também, né, as pessoas no geral, de que podem tirar tudo, menos o conhecimento. De certa forma, isso é verdade, né? Porque também é de graça você comunicar algo, ensinar algo, e assim como você pode receber, mas o efeito bola de neve que isso pode ter ao longo da vida da pessoa, a gente não se sabe. E às vezes é muito maior do que a gente pensa, né? Porque ela vai usar, às vezes, aquele reconhecimento várias vezes na vida, sem saber, às vezes, que tá usando graças àquele ensinamento, ao aprendizado que teve com você ou com outras pessoas. Então, acho que não precisa se esperar, né? Ser o líder ideal, um exemplo máximo daquilo para começar algo. Às vezes, simplesmente você precisa começar e fazer e aprender ao longo do tempo e saber que você vai errar alguma hora. Não tem jeito, né? Todo mundo fala isso. Em qualquer área, qualquer segmento, qualquer coisa que for fazer da vida, alguma hora você vai errar. Por mais que você esteja 10, 20 anos estudando e trabalhando constantemente. Tem essa questão também de que às vezes a gente acha que errar é um motivo de se martirizar ou se culpar. Sendo que na verdade é uma oportunidade de saber algo que você, na prática, de que você não sabe. E aí eu acho que a gente pode ter um ato de reverência e agradecer por essa oportunidade de ter errado e poder, na próxima vez, fazer melhor e analisar o porquê que você errou. A questão acho que não é o erro em si, mas sim a reação em relação ao erro. É a forma que você reage ao erro. E aí, retomando um pouco também, esse ato de apontar o dedo para os outros também talvez seja um reflexo dessa questão do tratamento interno, né? Quando a pessoa erra, quando a gente se cobra, se culpa, se martiriza, se xinga às vezes internamente de burro, idiota, sei lá o quê. E às vezes a gente acaba fazendo isso com os outros também. Ou às vezes fazendo isso com os outros e sendo mais carinhoso com a gente, né? Então, esse ato de apontar o dedo, na psicanálise eles chamam de projeção, que é aquilo que a gente às vezes também enxerga nos outros de forma projetada e a gente não percebe na gente mesmo. Então, toda hora que você for reclamar de alguém, seja até mentalmente, sem falar nada, você ter aquela retomada de consciência de se perguntar se você não tem isso em você também. É uma boa forma de aprender com os outros também. Porque se é você que está reparando o erro, então cabe a você o maior poder de mudança em você mesmo, né? Em você mesmo, né? Não, é claro que em alguns momentos é bom ser assertivo e pedir uma mudança de comportamento, principalmente com aquelas que acabam prejudicando os outros, mas no quesito poder de mudança, a gente que tem esse maior poder. Mesmo se você tiver como alguém que tem responsabilidade sobre os outros,
Se a pessoa não aprendeu, vale a pena também perguntar se a forma como que você está ensinando é a mais adequada, se essa pessoa não tem algum certo tipo de limitação e potencial de forma de aprendizado, de forma de, de lidar com as coisas, qual que é o mundo dela. Às vezes ela tem um. Às vezes você pode fazer analogias com aquele mundo que ela mais gosta. Seja até às vezes um joguinho que ela joga, alguma coisa de interesse dela genuíno. E perceber que às vezes também a abertura para aprender com você depende do nível de conexão que você tem com essa pessoa. E às vezes ela não confia em você como autoridade ou referência naquela área. Então, e também se você toda hora ficar se colocando como uma pessoa superior, vai ser difícil de você escutar o feedback que ela tem sobre essa forma que você ensina, essa forma que você trata ela, lida com ela. Porque muitas vezes a limitação não está na habilidade ou na racionalidade em si, mas nessa conexão que você tem com ela, que muitas vezes é emocional e não racional. Eu estava conversando recentemente com muitas pessoas também, né, mas principalmente com um dos meus clientes na área de marketing, e percebi que tanto na minha vida de negócios quanto na dele, as pessoas muitas vezes estabelecem a relação comercial por conta da confiança que elas depositam na gente. Mas elas depositam essa confiança na gente porque a gente estabelece boas relações com essas pessoas, respeitando elas e dando espaço de liberdade, de autonomia e de compaixão também na questão das falhas dos dois lados, e também de forma proativa buscar a melhoria não só sua, mas também do relacionamento em si. E, e isso acaba reverberando em relações a longo prazo que, que melhoram não só a relação pessoal, mas também comercial e também da questão do resultado financeiro, muitas vezes. Porque uma vez que a pessoa também é autônoma, às vezes ela não compartilha de um ambiente de grupo no dia a dia, mas o ambiente que ela tem são as relações com os clientes dela. E aí quando a gente consegue trazer essas relações mais prazerosas, harmoniosas e pacíficas, fica a questão da motivação é uma consequência sem precisar falar de motivação. E eu acho que muitas empresas não entendem isso, né? Que as relações internas são horríveis por conta do relacionamento interno de cada um, porque às vezes também elas não cuidam da saúde por conta do excesso de cobrança de produtividade e tentativa de adaptação a isso, e sendo que o processo poderia ser o reverso, né? Ela cuidar da saúde, cuidando da saúde às vezes melhora as relações como um todo, seja dela consigo mesmo, seja com os outros, e assim, como consequência, melhora a produtividade. E aí, melhorando a produtividade, melhora os retornos financeiros. Então, agradeço aí pelo seu tempo e é isso.